Vai ficar gravado? Uhum. Acho que já estamos online. Aqui o YouTube tem um delay. Uhum. É pelo Dalzina, né? O YouTube tem um delay. Aí. Feito. Ouviu? Uhum. Boa tarde, meu nome é Roberta Silva, eu faço parte do coletivo feminino Usina Feminista. Hoje a gente está aqui em parceria com o 8M, pela luta das mulheres, nesse mês que é dedicado para nós. E hoje a gente veio trazer para vocês uma aula de uma técnica de depilação. A depilação, ela vem sendo inserida na sociedade há muito tempo, e no Brasil começou através das índias, que usavam espinhas de peixe para poder fazer a sua depilação, né? E no decorrer da colonização foi sendo trazido para nós várias outras formas de usar várias técnicas diferentes. Então, hoje eu venho mostrar para vocês uma técnica que é com uma linha. É uma linha de algodão. A gente compra como linha para pipa. É uma linha que a gente compra em qualquer loja de aviamento. Uma linha bem comum. Mas antes de começar a falar dessa técnica, eu gostaria de mostrar para vocês um dos produtos que a gente, enquanto usina, oferece, que é a EcoPad, que é um algodão ecológico. A gente confecciona ele com crochê e a gente usa, consegue lavar e reutilizar por bastante tempo. O crochê, ele tem uma durabilidade bem grande. E a gente tem de várias formas. A gente tem esse que é maiorzinho, que é melhor para o corpo. Depois a gente tem os menorzinhos, que são mais faciais mesmo. Ele, além da EcoPad, ele vem atrás com uma alcinha para usar melhor, né? E depois tem um saquinho, que é para colocar o sabonete dentro, para na hora do banho a gente conseguir se lavar melhor. Bom, a técnica egípcia, eu tenho duas técnicas para poder apresentar para vocês. Uma é a que eu mais gosto de usar, que para mim é mais fácil, porque os meus dedos são curtinhos. Então, eu vou mostrar as duas técnicas que eu ensino, mas vou usar essa primeira. Então, eu vou pegar do comprimento do meu braço, da minha mão até aqui, mais ou menos, e vou cortar a linha. Eu vou dar um nozinho na ponta, como a gente fazia quando era criança, para fazer aquelas brincadeiras dos dedos, né? Ó, dá um nozinho na ponta. E aí eu coloco os meus dedos assim. Eu costumo, como eu sou destra, eu gosto de colocar o nozinho que fica na minha mão esquerda e usar esses dedos, porque basicamente a técnica, ela fica como se fosse uma tesoura. Então, pego meus dedos assim e vou girar 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Vou fazer de novo. Vou botar os dedos para fora e vou girar 3 vezes. 1, 2 e 3. Eu gosto de colocar 4 dedos dentro dessa primeira parte aqui, porque são os dedos que eu sinto mais firmeza, assim, que eu consigo ter mais facilidade de abrir e fechar os dedos. Mas pode ser com 2, pode ser com 3, como fica melhor. Então, essa técnica, ela é basicamente uma tesoura, ó. Eu abro bem os meus dedos e vou botar os nozinhos bem pertinho dos meus dedos da mão direita. Aqui eu encaixo os meus pelos e aqui eu corto. Volta a tesoura
Encaixa os pelos e corto. Essa é uma técnica que eu não utilizo nenhum produto quente, né? Então, é uma técnica que eu posso usar enquanto estiver fazendo um tratamento de pele, ou se eu tiver alguma alergia a qualquer tipo de produto. Então, é uma técnica bem tranquila relacionada a qualquer tipo de alergia. É raro dar qualquer tipo de alergia, a não ser que a pessoa tenha uma pele muito sensível, até hoje comigo, em 6 anos de profissão, o máximo que acontece é a pessoa ficar com a região bem vermelha, porque, né, não deixa de ser uma agressão que a gente está fazendo à nossa pele. Então, eu vou passar mais uma vez. Corto uma linha de 30 a 40 centímetros. O comprimento da linha, a gente vai aprendendo durante a prática como fica melhor para os nossos dedos. Se fica melhor uma linha mais comprida, se fica melhor uma linha mais curta. Mas eu gosto de fazer com essa medida, da ponta dos meus dedos até aqui. Eu corto a linha, faço um nozinho na ponta, e gosto de colocar um nozinho por ser destra do lado esquerdo. Eu dou 3 voltas, 1, 2, 3 voltas. E aí ela vira minha tesoura. Então, eu vou chamar nossa primeira modelo para mostrar direto na pele como que funciona. Então, Ana, por favor. Essa é a Ana, que é outra usineira. Oi, gente. E eu vou tirar os pelos. Então, a gente vai tirar a máscara. Como é uma técnica que eu não uso nenhum tipo de produto quente e que vá causar algum tipo de alergia, pode, né, vir a causar algum tipo de alergia, eu não uso nenhum tipo de produto, só de fazer uma asepsia com água e com sabão, lavar bem o rosto e começar a técnica. Então, eu vou virar o rosto dela para cá. Eu vou pegar a minha linha. Essa linha é totalmente descartável. Numa depilação facial, que é o foco da linha egípcia, a gente pode usar nas outras partes do corpo, mas é uma técnica bem dolorida para nós, enquanto depiladoras, quanto para o cliente, né? Então, eu sempre indico que o cliente, antes de qualquer depilação, na verdade, eu sempre indico que a pessoa faça uma esfoliação na pele, porque a esfoliação, ela ajuda os poros a abrir e tirar aquela primeira camada de pele que tá morta, né? Então, a gente faz aquela esfoliação para tirar, para abrir os poros e para facilitar a saída dos pelos, e isso facilita para que seja menos dolorido. Então, a Ana já lavou o rosto, tá? A gente já fez a asepsia inicial. E então, eu vou começar. A minha linha, os 3 nós. E os dedos ficam assim. Bem numa tesoura. Eu abro, vou encaixar os meus pelos aqui e vou tirar eles. Volto de novo e assim eu vou. Bom, a técnica, enquanto a gente está fazendo, claro que com a prática a gente vai fazendo cada vez mais rápido e ela limpa uma área bem grande do rosto, então ela é uma técnica bem mais rápida. Então, assim, eu vou abrir bem, deixar os meus nozinhos bem próximo à minha mão direita e vou encaixar na pele. Eu vou só abrir os meus dedos. Um.
Eu aconselho, no início, enquanto a gente está aprendendo a usar essa técnica, eu aconselho aos dedos que a gente vai usar para fazer essa tesoura, para fazer onde corta, eu aconselho a gente usar uns esparadrapos ou alguma coisa que tu te sinta confortável para colocar onde a linha vai se encaixar, porque, né, por ser uma linha, ela vai, e a gente vai fazendo uma certa força para fazer essa abertura dos dedos, ela acaba que vai, no início, né, até a gente, chega uma hora que a gente vai calejando os dedos, mas o dedo vai se acostumando, assim, mas a princípio vai, às vezes vai cortando e acaba machucando, né, o que dificulta para a gente atender outras pessoas. Então, de início, usar um esparadrapo, assim, não interfere muito. Eu não estou usando a luva agora, porque eu não tenho muita sensibilidade com ela, então, para mim, é muito mais fácil fazer assim. Eu vou trocar minha linha, porque ela vai ficando, fica assim, meio escabeladinha, ó, na função de ficar, né, tendo esse atrito. Então, conforme eu vou vendo que ela não vai segurando mais os pelos, eu troco a linha, ela é descartada, e eu pego outra linha, faço a mesma coisa. Um nozinho na ponta. Dois e três. E aí eu vou sempre ver o lado que para mim vai ficar melhor para poder mexer os meus dedos, porque a dificuldade de aprender no rosto é que o rosto a gente tem várias curvas, né? Tem o nariz, tem aqui embaixo, para fazer a sobrancelha, tem essa parte aqui no cantinho que é bem, no início bem complicado de a gente achar uma posição boa para os dedos, assim, para conseguir chegar até o pelo, ó. Então, o negócio é que a técnica é essa, né? Da linha e no mínimo 3 giros, daí tu vai vendo a quantidade de pelo, como que vai deslizando a linha, pra gente ver se tu acha que não tá cortando muito, a gente pode dar mais um giro na linha. Então, é tudo da prática, né? Encaixa. Abrindo. O que acontece é que em toda essa extensão que a minha linha vai passar, ela vai arrancar todos aqueles pelos numa única vez. Né? Como os pelos da Ana são clarinhos, eles não aparecem muito, mas eu tô sentindo. Ela é uma técnica bem mais duradoura, porque ela arranca o pelo com toda a raiz. Então, é uma técnica que, dependendo da frequência que a gente faz, ela vai diminuindo muito a quantidade do crescimento do pelo. Então, vai diminuindo a produção, né? Ó, o pelo vai grudando ali. Eu vou abrindo a minha linha e limpando sempre, para que aquele pelo que fica ali não atrapalhe a linha de continuar retirando os pelos. Eu não tenho nenhum problema em passar em nenhuma parte do rosto. Eu, particularmente, não gosto muito de passar nessa parte aqui, porque todas nós temos essa parte aqui bem mais flácida, né? Então, é uma parte que, para que a gente use, assim, para que possa passar a linha ali, tem que ser bem esticada a pele, para que não corra o risco de beliscar quente, né?
E também porque eu gosto de fazer a parte de baixo da sobrancelha bem detalhadinha, então eu prefiro fazer embaixo com a pinça. E é o único lugar onde eu não aplico a egípcia. Tá de boa, Ana? Uhum. Tô tentando fazer bem devagarinho. Para mim, o lado mais confortável de trabalhar é o lado direito da cliente, porque para mim é mais fácil o movimento dos meus dedos e como eu consigo me posicionar e chegar à cliente, porque eu posicionada do lado direito, eu consigo virar o rosto dela e consigo tirar os pelos sem encostar muito e sem ter o nariz como um obstáculo para mim, né? Porque esses cantinhos aqui é bem difícil por causa que eu não consigo, a minha linha fica alta e eu acabo não conseguindo encostar na pele dela para conseguir ter essa facilidade de abrir os meus dedos. Então, acho que a egípcia, ela, além dessa função dos dedos, de aprender a movimentar, também é muito importante aprender a se posicionar na frente da cliente, né? Deixa eu pegar o rosto dela. Então, eu vou passando, fazendo em toda a volta. Quando vai enchendo de pelo nos nozinhos da linha, ele vai não deslizando muito bem. Então, ele vai trancando. Então, é bom de tirar os nozinhos, limpar a minha linha, se ela ainda não estiver muito desfiada. E aí, de novo, eu faço os nozinhos e volto. No início, quando eu comecei a trabalhar com essa lava, a minha linha tinha sempre do lado um potinho com óleo de calêndula, que é um calmante. Então, eu mergulhava as minhas linhas nesse potinho e durante a depilação eu ia pegando as linhas que já estavam preparadas ali e eu usando porque o óleo ele facilita o deslize da linha. Só que com a prática, a pessoa que tem a pele muito oleosa, tu usando o óleo, ele vai dando uma oleosidade maior para a pele. Então, com a prática, a gente vai perdendo essa necessidade do óleo, o que para a pele é bem melhor. Aqui, que desse lado já foi. E, ó, eu vindo desse lado, eu não tenho de novo o nariz me atrapalhando, então eu consigo baixar bem a minha linha e fazer com que ela deslize. Uma coisa que é muito importante é como tu posiciona esses dedos. Porque, na verdade, esses dedos aqui, essa mão, ela vai ser a mão que vai te dar o apoio para a tua linha. E essa mão vai ser só aqui, vai tirar, vai remover os pelos. Então, o importante é entender que essa mão, ela tem que ficar parada. Então, ou assim, para que a tua linha desça, ou assim, daí você vai vendo o jeito que fica melhor para posicionar os dedos. Outra carinha de novo. Daí um pouquinho mais.
Parece um choquezinho, né? Mas é bem tranquilo, assim, suportável. É, bem de boa. E tu também não tem muito pelo, né? Na verdade, quando a pessoa tem um pelo comprido demais, assim, eu pego um pincel, eu pego esse pincel, levanto os pelos e dou uma paradinha, porque senão ele tem que dar várias voltas no nozinho até que ele puxe, então ele acaba doendo mais. Uhum. Então eu vou de novo, de 30 a 40 centímetros de linha, boto os meus dedos para frente, o nozinho do outro lado, e vou girar 3 vezes. 1, 2, 3. O pelo, ele vai se enrolar nesses nozinhos e na hora de puxar, ele vai arrancar com toda a raiz. A Ecoped, eu vou usar ela para ir tirando esses restinhos de pelo que vão ficando aqui, que vão atrapalhando. Olha, só para mostrar que o rosto dela nem tá muito vermelho. Pouca coisa, que em poucos minutos já passa também. É uma técnica que acontece quando a gente usa a cera ela é tão agressiva que, de certa forma, ela tira a primeira camada da nossa pele, né? Então, quando ela tira, e se tu expõe a tua pele ao sol, tu tem uma facilidade muito maior de ter uma queimadura, né? Então, eu aconselho que as pessoas que usam a cera, que sempre espere uns minutinhos para que a pele se acalme um pouco e depois passe um protetor solar, que é muito importante, porque é comum da gente ter umas partes mais escuras na pele, assim, quando a gente usa cera por essa exposição. Já a linha não tira nada, a linha só arranca os pelos, ela passa superficialmente na pele e arranca os pelos, então não corremos esse risco dessa exposição ao sol. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma agressão, então eu aconselho sempre a usar o protetor. Eu trabalho e tenho como sustento depilação egípcia já faz algum tempo, e é uma depilação um pouco mais cara, tanto pela durabilidade dela, quanto pela eficiência, porque, ao meu ver, esses pelos bem fininhos que a gente tem aqui, por exemplo, a cera ela não tira, porque ela não consegue segurar bem, assim, não consegue grudar bem nesses pelinhos, então ela acaba não saindo, dependendo da cera que a gente usa. E a pinça, por ele ser tão frágil, a pinça ela quebra aquele pelo. Então, em um espaço curto de tempo, aquele pelo vai voltar. Então, acaba fazendo com que a gente seja mais ou menos refém, né? De ter esse gasto a mais, né? Mensalmente. Então, ao meu ver, a linha ela tem essa durabilidade bem maior por tirar esse pelo com toda a raiz. Então, eu tenho clientes que, às vezes, eu faço a sobrancelha uma vez por mês, porque a durabilidade realmente é bem maior. E quem usa maquiagem, quem usa bastante base, nota que esses pelinhos, eles não saem mesmo. Então, com a linha consegue ir bem próximo à pele e arrancar todos esses pelos. Então, na hora da maquiagem, quem trabalha com isso, ou quem gosta para usar no dia a dia, nota que esses pelinhos, eles dificultam que o produto ele entre bem, que ele pegue bem na pele. Às vezes acaba ficando aqueles excessos, assim, por causa da quantidade de pelo. E a egípcia limpa muito, muito bem esses pelinhos fininhos. Eu não sei se dá para ver bem de pertinho.
ó, o meu nozinho ele vai caminhando, então eu vou sempre tendo esse cuidado de colocar para lá, porque senão ele acaba se enrolando aqui. Tem algumas clientes que têm uma sensibilidade maior e sentem mais dor, né? Então, eu sempre aconselho que a cliente, ela te ajude, porque às vezes, quando a gente tem esse contato direto com a pele das pessoas, a gente fica meio receoso de ter esse contato, de tocar, de pedir para o cliente te ajudar, e eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque é uma técnica dolorida, realmente, e eu acho que quando a cliente te ajuda a esticar a pele onde dói, a impressão que dá é que diminui um pouco, sabe? Porque estica a pele e facilita que a linha consiga pegar mais próximo o pelo. Então, facilita a retirada. Claro que a Ana não tem muito pelo, então tá bem tranquilo, assim. De início, eu acho que é bem importante ter o contato com a pele, de parar, encaixar com os pelos e abrir. Mas conforme a gente vai tendo, com o tempo, a gente vai conseguindo encaixar e só tirar. Ó, não corro o risco de cortar a cliente, não corro o risco de beliscar se eu esticar bem a minha linha. O segredo é esse, ó, é abrir bem os dedos, deixar os meus nós correr bem direitinho, ó, sem a minha linha enrugar, ó. Se ela enruga, aí sim, ela corre o risco de beliscar um pouquinho. Eu vou trocar a linha de novo. Essa linha ficou um pouco mais comprida, porque nessa parte do buço, como eu tenho o nariz dificultando um pouco essa parte aqui do meio, eu gosto que a minha linha fique um pouco maior, para que eu consiga ter uma distância maior entre os meus dedos. Então, nessa parte, nessa região, eu prefiro que fique um pouco mais comprido. Eu só vou fazer mais um pouquinho aqui. O meu jeito melhor, que eu achei de conseguir abrir os dedos sem machucar demais, foi usando o dedão como apoio. Então, eu seguro a minha linha e eu começo a mexer a minha linha com o dedão, eu começo a abrir com o dedão. Quando eu perco a força com o dedão, aí eu trago os outros dedos juntos. Mas, a princípio, quem movimenta a minha linha é o meu dedão. Bom, agora no buço, essa parte aqui, eu peço para o meu cliente botar a língua por dentro. Do outro lado. Isso. Porque daí ela estica bem a pele e esses pelinhos bem de baixo ficam mais aparentes. Eu acho que de início, o mais importante, antes
antes de arrancar os pelos, achar um jeito de não machucar os dedos. Então, primeiro, eu acho muito importante treinar essa abertura dos dedos. Que é esse movimento mesmo da tesoura, né? Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. E eu pratiquei muito na minha perna, porque é uma área mais lisa, né? Uma área com pouca curva, assim, então é mais fácil para poder ter aprender a ter esse movimento mais rápido, digamos assim, mais preciso, né? E também porque às vezes as pessoas têm medo, né? de estar ali. Como a minha linha está mais comprida, ela está escapando um pouco mais. Então, eu vou dar um nó a mais, para que ela não escorregue tanto. Vou botar ele de novo. Não, já tirei de novo. Agora, para fazer essa parte, eu vou pedir para ela fazer assim com a boca, porque também deixa a pele mais esticada, e além disso, eu consigo enxergar melhor os pelos que são bem fininhos. Eu, particularmente, acho que essa é a parte mais sensível. Então, se a cliente preferir, a gente vai dando uma paradinha, respirando. Bom. Eu vou dar mais um nozinho para ser um pouquinho mais preciso, ó. Que a minha linha continue escorregando. E assim, ó, quando o pelo fica um pelinho só, quando a gente consegue limpar todo o resto, mas fica um único, ao invés de ir rápido, o segredo é ir um pouquinho mais devagar. Que daí ele vai conseguir, tu vai conseguir ver quando ele enrolar na linha, e daí a gente puxa. Eu gosto também dessa linha, como eu trabalhei bastante tempo com a cera, eu gostava bastante dessa linha para fazer a finalização também. Porque às vezes a cliente prefere a cera, porque ela é realmente menos dolorida, por ser mais rápido, né, para a gente conseguir fazer uma área maior. Mais furadinha. Então, depois de usar a cera, como ela não agride muito, como ela não agride a pele, não tanto quanto a cera, né? A gente consegue fazer, porque às vezes a pinça, na hora de fazer essa finalização, ela raspa na pele, então ela acaba sendo mais dolorida. Então, nessa hora, eu já prefiro que a linha... Nesse cantinho, né? Agora, como já tirei boa parte dos pelos, eu só vou dar uma passada geral no rosto inteiro, caso tenha ficado alguma coisa, com uma linha nova de novo.
Uma, duas, três. Essa partezinha aqui também. Vamos pegar umas. Quando ela fala assim com a boca estica a pele, fica muito mais fácil e não corre o risco de beliscar. Porque essa parte, sim, é bem sensível, então tem que estar bem esticada. Depois de ter limpado todo o rosto, tirado todo o excesso dos pelos, ter feito toda a depilação, eu passo para a sobrancelha. Para mim, a sobrancelha, além de só essa parte, eu acho que quanto mais a gente limpa nas voltas dela, e aqui embaixo, assim, mais ela se destaca. O que a linha nos traz uma facilidade bem grande de poder remover esses pelos sem ter que ficar com a pinça um por um. Então, eu gosto bastante de usar a egípcia em toda essa parte, só não gosto de usar aqui, porque eu gosto de fazer um desenho bem marcadinho, assim, bem detalhista, assim. Então, eu prefiro com a pinça para não correr o risco de tirar nenhum pelo errado. Então, acho que a parte básica da sobrancelha, para conseguir fazer isso. A marcação inicial, assim, básica, de início e fim da sobrancelha, eu marco sempre acima da bolinha do nariz. Então, eu fixo ela aqui e numa linha reta eu boto qualquer marcador, uma régua, um paquímetro, o que for melhor. E eu marco o início. E do outro lado a mesma coisa. Para fazer a finalização, eu encaixo embaixo da bolinha do nariz. Vou marcar bem ao lado aqui do final do meu olho, ó. E vou até o final da sobrancelha e aqui é o final. Essa marcação é bem boa para que a gente consiga fazer sozinha a sobrancelha em casa, para não tirar muito nem o início nem o fim. Eu não gosto muito de uma sobrancelha nem muito arqueada e nem muito definida, assim. Eu gosto de uma coisa bem natural. Então, eu respeito muito o desenho da própria sobrancelha. Então, a Ana tem um desenho bem marcadinho de sobrancelha, então eu vou limpar tanto desse lado quanto desse lado em cima do design dela. Não vou fazer nenhum arqueamento a mais e nem tirar muito, eu vou bem respeitar aqui o desenho dela. Então, como o arqueado dela já está me mostrando que é aqui, como aonde é o desenho dela, ele se marca aqui, eu já vou marcar aqui para mim. Mas, geralmente, eu peço para a pessoa abrir o olho, olhar numa linha reta à frente, e eu encaixo bem aqui, e encaixo bem aqui do ladinho, ó. E venho aqui e aqui. É onde vai determinar o arqueamento da minha sobrancelha. Tanto se ela vai ficar arredondada, quanto se ela vai ficar arqueada.
Como eu já estou acostumada a fazer a sobrancelha, eu não costumo mais fazer essa marcação. Eu respeito bem e eu gosto de visualizar a sobrancelha de longe, assim, porque se a gente olha de perto, embaralha tudo e tu não consegue ver o desenho natural, né? Então eu olho de longe e vejo mais ou menos aonde preenche mais os pelos. Claro que a sobrancelha dela é bem preenchida, então facilita muito a minha vida. Então eu olho de longe, vejo aonde que ela está arqueada, vejo mais ou menos aonde que os pelos se encaixam, né? E vou respeitando isso. Então, eu pego a linha de novo, peço para minha cliente virar assim, e vou limpar. Se eu for fazer só a sobrancelha, eu vou limpar toda, para mim, né? Eu vou limpar toda essa região de cima e de baixo para que ela, fique bem marcada, assim, bem aparente. Como eu já limpei, eu vou limpar a sobrancelha só. Eu faço uma linha na minha sobrancelha e ó, e aí ela já limpou toda essa parte de cima e toda essa parte de cima, deixando já uma linha reta. Ó. Claro que depois eu venho com a pinça e tiro esse excesso que fica, se ficou algum excesso. Aqui ficou bem pouca coisa, mas eu vou tirar já com a linha. Eu acho que cada profissional tem tem o seu jeito de trabalhar e a sua sequência, né? Tem pessoas que preferem cortar toda a sobrancelha antes, eu prefiro limpar bem essa parte aqui para conseguir enxergar o desenho, para depois cortar se tiver excesso de comprimento de pelo. Eu acho que o que dá o volume da sobrancelha é exatamente esse comprimento que às vezes a gente acha que é demais. A Ana não tem, ó, mas esse início da sobrancelha, geralmente ele é para cima, ó. Depois o pelo vai tomando uma forma de ir se ladeando, ó. O da Ana é todo para baixo. Então ele vai indo e ele vai se penteando, né, sozinho. Então aqui no início ela tem um pouquinho de pelo que vai para cima. Esse pelo aqui eu vou tirar. Eu vou levantar ele todo. Eu gosto de botar o meu dedão em cima para que os pelos não corram, não se deitem. Eu consigo cortar todos juntos. Mas eu corto só desse início, ó. Geralmente um dedo só. Então eu corto e o resto eu vou pentear. E quando eu corto já vai aparecendo a linha, ó. O que ficou de baixo desse excesso de pelo já vai aparecendo e eu consigo voltar depois para emparelhar. Tem algumas pessoas que gostam de tirar para cima, depois gostam de botar para baixo e também tirar esse excesso que fica, ó. Só que para mim, quando eu boto ele para baixo, ó, eu vou estar tirando o volume dessa sobrancelha. Então, eu prefiro pentear. Eu tenho um produto que é um rímel de sobrancelha. Então, ele mantém a minha sobrancelha penteada. Não consigo ver. Ele é incolor. Eu vou usar só para pentear a sobrancelha.
Eu vou vir de novo com a linha para tirar esse excesso que ficou. Como os pelos são para baixo, eu posso pentear com a minha própria linha. Ó. Encaixo aí, puxo. Então, vou limpar esse lenço aqui. E agora eu vou vir com a minha pinça esterilizada. Eu gosto de vir com a minha pinça deitada, assim, porque eu consigo ir respeitando a linha que eu já tenho aqui da sobrancelha. Quando a gente chega na parte do fim da sobrancelha, tem os pelos que estão fora, né? E tem, às vezes, o pelo que está dentro, mas que ultrapassa aquele espaço. No cantinho. Então, se eu tirar esse pelo, eu vou deixar uma falha aqui dentro. Então, eu vou só cortar na pontinha, para que ele respeite o fim da marcação. Embaixo eu vou ir tirando, bem tranquilo que tá bem fora. A linha, ela não, como ela enrola os pelos, ela não tem muito o lado certo para puxar. Então, tipo, a cera, a gente passa, se o pelo ele vai daqui para lá, eu vou respeitar o crescimento do pelo, e com a cera eu vou passar da onde ele vai para onde ele vai. Então, eu vou passar assim e vou puxar contra, né, o crescimento do pelo. E a pinça também, porque senão, se eu puxar do lado contrário, às vezes o pelo vem, mas às vezes ele corta, ele quebra e não sai. Então, sempre respeitando assim. Mas a linha não tem muito isso, porque a linha, ela enrola o pelo ali e ela puxa mesmo sendo a favor do crescimento. Bom, eu limpei o excesso daquele lado, limpei o excesso daqui. E aí, como que eu sei como é que é a linha de baixo, que é a linha que eu vou seguir o risco do desenho da sobrancelha? Eu gosto de usar uma sombra, só para me fazer a marcação.
pego uma sombra um pouco mais escura, para que eu consiga marcar direitinho, consiga enxergar melhor. Então, eu só vou fazer uma linha reta, ó, vou preencher mais a sobrancelha. Tanto em cima, se quiser fazer. Para quem gosta de pintar a sobrancelha, eu aconselho a pintar com a sombra, porque a sombra não agride tanto o pelo, quanto os lápis. Então, eu vou respeitar que aqui, ó, é o fim de onde mais preenche os pelos dela. Então, aqui, todo aquele resto aí seria o excesso desse desenho. Uma coisa que eu aconselhava muito para minhas clientes e para minhas alunas também é que às vezes a gente vai tirando os pelos errados, depois a gente quer que eles voltem mais rápido, e eu gosto bastante de usar durante a noite, indicar usar, né, durante a noite, a manteiga de cacau, porque ela acelera bastante o crescimento dos pelos, hidrata também a pele. Cuidando sempre para não beliscar quente. Depois a gente vai vendo que a sobrancelha é uma sequência de linhas de pelos, né? Então, quando a gente começa a tirar quando a gente começa a tirar um pelo, a gente vai tirando toda aquela linha. Então, assim, agora eu limpei bem a parte de baixo, e essa parte de baixo ficou mais reto do que com alguma forma. Então, agora que eu limpei, eu vou dar a forma que eu quero. Então, só para respeitar aqui, ó, que é onde tem uma linha mais falhada, aqui eu vou dar uma levantada no olhar dela, fazendo com que ela fique um pouquinho mais redondinha aqui embaixo. Então, eu vou tirar toda essa primeira linha que acompanha esses pelos que eu vou tirar aqui. Então, eu vou tirar até essa base, que foi o primeiro ponto, que é o ponto de início, o ponto de arqueamento, que é o ponto 2, o ponto que vai chamar, e o ponto final, né, o ponto 3. Então, aonde eu decido se a sobrancelha vai ficar arqueada, ou se ela vai ficar arredondada, ou enfim, é nessa parte aqui. Então, é aqui que eu vou levantar ou que eu vou baixar. Então, assim, se eu tenho duas sobrancelhas, uma tá mais alta do que a outra, eu vou tirar uma mais na parte de cima, a outra eu vou tirar mais na parte de baixo, até que ela fique na altura correta. Tipo, se eu marcar da Ana, eu vou marcar que o início dela é aqui, e o início da outra também é. Elas estão na altura correta. Às vezes, tirando sozinha, a gente corre o risco de não conseguir enxergar direito, né? E a gente acaba, às vezes, tirando um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima, e vai dando esse probleminha.
Ó, aí até aqui embaixo eu tirei. E ela já se encontrou nessa primeira parte. Bom, para mim, essa é a sobrancelha mais natural dela, só tirando um pouquinho mais aqui embaixo para dar um desenho um pouco mais definido. Vamos, dá uma olhadinha ver se tá bom. Ah, sim, já tá bem diferente. Ela tá bem mais aparente, tanto por causa da sombra, mas ela fica bem marcadinha, a gente limpa bem, ela aparece mais. Vou tirar a sombra para a gente conseguir enxergar. Isso, mais uma cortadinha aqui. E deu. Agora eu vou passar para outra, já está marcada. Vou cortar a linha de 30 a 40 centímetros. Vou dar um nozinho na ponta. Fazer os 3 nozinhos.
cortar os pelos primeiro, para eu conseguir enxergar o que ficou ali embaixo de excesso. Passar um rímel só para pentear a sobrancelha. Essa sobrancelha é um pouquinho mais falhada do que a outra. Então, me facilita muito preencher ela com a sombra para não tirar mais de um lado do que o outro. Sempre ter o cuidado de analisar uma sobrancelha, porque a primeira é sempre mais fácil, porque a gente consegue criar o desenho mais livremente. E na segunda, sempre ter o cuidado de olhar a outra para ver onde que tirou mais, se está tudo certinho, se está tudo bem simétrico. Uhum. Uhum. Chega um momento que a pinça não tira mais direito, porque fica um monte de excesso de pelo ali. Então, ir limpando.
Tem alguns lugares que para mim é bem difícil conseguir pegar no sentido mais fácil para tirar a pinça, que é a favor do crescimento, porque para mim é meio difícil me posicionar, então às vezes a gente tem que aprender a respeitar os limites, assim, entender que em alguns momentos a gente tem que achar outros, mesmo puxando contra, mesmo às vezes ficando aquele pontinho que fica, por quebrar o pelo, eu não consigo fazer esse movimento com a minha mão. Olha pra mim. Aqui no cantinho, que segura um pouquinho de pelo fora. E é isso. Para finalizar, eu não uso nenhum tipo de produto também. Eu deixo a pele agora respirar, porque como os poros estão abertos, em função de... Em função da gente estar fazendo essa depilação, de estar testando uma esfoliação antes, exatamente para abrir os poros, para facilitar essa remoção. Os poros estão abertos, então é preferível não colocar nada para que não entupa e depois a gente corre risco de ter algum tipo de reação na pele, né? Espinha também, inclusive. Então, eu espero passar um tempo, peço para a cliente lavar o rosto e mais tarde, se for da vontade dela, passar um hidratante só para acalmar um pouco essa vermelhidão. E é isso. Chega mais pertinho para ver a diferença. É uma técnica que, ao meu ver, ela é mais rápida, o que dá para a gente atender mais pessoas, pelo fato de que ela limpa uma região maior, assim, né, de uma única vez, o que a pinça não faz. A gente tem também uma estação que é uma caneta, e essa caneta é uma caneta de depilação também, mas ela funciona basicamente como uma gilete, né? Ela corta o pelo, e como esteticamente ela é bonitinha, a gente não acaba não se dando por conta que ela é uma gilete. Então, eu não gosto de usar isso aqui,
porque eu acabo tornando a minha cliente minha refém, né? Diga-se assim, porque ao invés de poder durar essa sobrancelha um mês, de 20 a um mês, né, de 20 dias a um mês, ela acaba durando no máximo 15 dias, porque eu corto o meu pelo e ele já tem ali dentro ainda a raiz, que vai ter mais rapidez para sair e mais rápido, e mais com uma durabilidade bem menor, né? Então, acabo tornando a minha cliente minha refém, ela tem que vir mais vezes. Como a gente sabe que hoje em dia o dinheiro está bem curto, eu aconselho bastante essa técnica. Eu costumo cobrar só a sobrancelha de 30 a 35 reais, dependendo da quantidade de pelo que a pessoa tem, né? E cobro o busto também o mesmo valor. E o rosto inteiro eu cobro de 60 a 80 reais também, dependendo da dificuldade dos pelos, porque a Ana tem um pelo bem fininho, então não dói, não machuca tanto as minhas mãos por ser de fácil retirada, mas quem tem o pelo um pouco mais grosso, sabe, é um pouco mais dolorido para mim. Então eu também consigo fazer isso em barba, né, consigo fazer masculino, mas o pelo é mais grosso, é mais difícil, mas também dá um excelente resultado. Então é isso. Eu acho que vai ter. Não, achei que ia ter outra modelo. Eu acho que eu vou chamar a Ana ali. Mas muito obrigada, Robertinha. Encontro. Acho que é isso. A gente agora vai fazer, eu vou ensinar uma outra técnica que eu também consigo utilizar. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Eu tenho uma outra técnica que eu não gosto muito, porque é mais difícil para mim essa abertura dos dedos, mas eu vou cortar a linha um pouquinho maior, eu vou medir daqui até a minha cintura. E vou amarrar no meu dedão. Oh, meus cabelos. E no meu outro dedo. Essa é uma técnica que até hoje, com todas as alunas que eu tive, a única facilita mais quando a pessoa é canhota. Eu vi que foi uma técnica que foi mais fácil para pessoas canhotas, né? É a mesma coisa, ó, só que a minha mão fica um pouquinho mais livre. Eu vou fazer o mesmo nozinho e vou abrir, fechar. Abrir, fechar, abrir, fechar. Para mim é mais difícil conseguir essa abertura nos dedos, então eu prefiro a outra. Então, a gente vai fazer mais uma modelo, vamos fazer só o buço. Ai, o modelo. A modelo de
A Ana Langoni, que é outra usineira. Vamos torturar mais uma. Pode reclamar de dor, dói. Então, a Ecoped, Ainda geralmente... mais na quarentena, né? 1 ano de isolamento. Pra que tirar o... Pra quê? Agora, Pra que o bigode? Tu é a primeira a tirar depois. Essa daqui é o da Ana, que eu usei. Eu vou entregar para minha cliente, porque eu não reutilizo em outras pessoas. É um algodão para cada pessoa, né? Eu cobro cada disquinho desses R$5. Então, eu vou pegar um outro para limpar o rosto dela. Vou pegar minha linha de novo, uso da técnica que para mim é mais fácil. Vou dar um nozinho na ponta. Vou girar as 3 vezes. Vou posicionar na boca dela. Ó, eu consigo também colocar minha linha aqui, ó. É só fazer ela... Eu não imaginava como ia ser, então. Por isso a minha reação. Tá, vamos lá, continuamos. Não, é melhor do que tirar a pulseira, mas vamos lá. Continuando. Ai, meu Deus. Oh! Tá. Porque nada é fácil nessa vida, não é mesmo? É porque a gente ama a usina, né? Ai, tá, tudo bem. A gente fica vermelhinha depois. Um pouquinho. Sabe o que acontece? Sabe aquelas cedas frias? Uhum. Tipo, partes do meu corpo, aquela cera tem muito prejudicial. Na verdade, a cera fria... ela... Olha, é isso que dá fazer ao vivo. Assim, as pessoas batem na janela e tal. Calma, a gente já vai atender. E aí, tipo, sabe quando o pelo não consegue nascer? Aham, porque ele, na verdade, E aí esse, fica tudo embolando. tanto o creme quanto esse, que você está falando, ele queima a pele, porque ele é muito agressivo, entende? A cera é melhorzinha, assim. Eu acho esse melhor. Por quê? Porque ele não agride nada, entende? Claro que ele dói um pouco mais, porque essa parte realmente é sensível. E a cera, tu faz daqui para cá e puxa tudo de uma vez, entendeu? É muito mais rápido. Dói um pouco menos que a pinça, mas é uma dor... Parece um choquezinho, né? É. Essa é a impressão que eu tenho. Só um choquezinho. Mas tem que dar umas paradinhas de vez em quando. Ou a Ana não parou. Ou só eu que sofri. Só tu que fez. Não, mas na verdade é a função da sensibilidade da pele. Tem pessoas que têm, que são mais sensíveis mesmo. Ou faz tempo que eu não faço bigodes. Porque por mim, assim, influencia muito. Eu sempre me preocupava mais só quando tinha que tirar foto pra alguma coisa, sabe? Na verdade, assim, tipo, eu entrei nessa função da profissão da técnica egípcia porque foi num momento onde eu precisava, de alguma forma, ter alguma renda, e essa função de estética nunca foi muito o meu foco, assim, sabe? Nem, nunca foi uma coisa que eu quis, assim, foi uma possibilidade que se abriu, sabe? E eu aprendi a gostar de trabalhar, gostar da técnica. Infecção na mão. Dói um pouquinho. Assim. O que não dói, né, dessa vida? Eu vou sair. Ele que tava grandezinho, né? Tava grandezinho. Ah, tá, obrigada. Tudo bem, 1 ano, tá, ok. Porque eu me lembro, 1 ano atrás, era março, por aí, eu toquei em vários lugares. E é essa a questão. Eu sempre tiro esses pelos e me maquio
quando eu tenho que ser DJ nos lugares. Porque o que Porque acontece? te incomoda na maquiagem, né? Não, me incomoda na maquiagem, me incomoda na fotografia, quando as Sim. pessoas tiram foto muito de perto e os Explode. pelos ficam, sabe? Por exemplo, aqui na minha sobrancelha tem muito pelo, sabe? Sim. E isso fica muito marcado mesmo, assim, dependendo do fotógrafo, né? Que aí eles Sim. usam uns efeitos muito loucos, aí às vezes eu apareci. Então eu comecei antes de ir discotecar. É que na verdade não é um fazer padrão estético que te importe, na Não, verdade. não né? é, não Pra é. mim também no não cotidiano, é. não, Então- mas na imagem em si tava Sim. me. E aí eu comecei a maquiar mais e me importar com essa questão do Sim. pelo no meu rosto por causa da foto mesmo. Claro. Porque eu não sei. Eu, na O verdade, olhar do só fotógrafo. comecei a ter essa função de ter que tirar a sobrancelha e me importar com o busto quando eu comecei a trabalhar com a estética, porque como é que tu vai chegar para atender uma cliente Não, e eu a tua acho- sobrancelha não Sim. vai estar desenhada, né? Tu vende através de como tu te porta, às vezes, né? Então, eu acabei tendo que fazer mais frequência, mas também não é uma coisa que eu me preocupe muito, entende? Sim. Então, eu gosto muito dessa sobrancelha natural, sabe? Aham. Acho É, que jovem. eu acho maravilhoso, entendeu? Tipo, A minha é eu faço monocelha mais, tipo Frida, né? Um pouco menos que Frida, mas muito é meio- menos. Não, mas é meio que. Se eu deixo, eu deixo. Bem que vem. Eu dei uma tiradinha esses meses aí, pra dar uma autoestima também. Tipo, às vezes a gente faz um Precisa creme, faz uma massagem, tira a sobrancelha. Faz a unha, até fiz a unha semana passada, mas fazia um ano também que eu não fazia. Ai, gente, vocês estão vendo minha cara? Tudo bem. As próximas eu juro que eu faço umas caras bonitas. Só vou passar umas 2 vezes aqui para tirar alguma coisa. Umas 2 vezes. Mas não, deve ser. Depois eu digo para vocês se durou é melhor, se durou. Depois eu acho que tem que ter o remember, né? O remember Feedback. não, o feedback, isso, remember é. Ah, feedback é melhor. A minha mãe sabe, acho que. Não, eu tô dando uma chorada. É porque eu ando emotiva mesmo. Com essa dor, eu acho que não tem como não sair uma lagrimazinha do olho. Por isso que eu, assim, não sou muito afim de depilação, porque, assim, ó, a vida já é tão dura. Ficar tirando pelo, pulseira. Pra quê, né, gente? Eu não. Só quando raramente. Bom, então, deu? Deixa eu. Limpou. Agora eu quero ver no espelho e falar Não com o fui. público. Não limpei toda, bem limpinho. Não, mas porque- tem que limpar. Vai deixar? Depois ela vai lá em casa e limpa. Quando eu tiver com, né, com não tanta dor, a gente dá um jeito. Toma uma cerveja, a gente reduz a dor. Ó, mas deu. Ó. Tirou, não ri, porque é verdade. Tirou bastante, gostei. Ó, vou contratar. Já deixa o contatinho aí. Deixa o contatinho da menina. Obrigada, gente. Adorei. E tirou mesmo, muito Bom, obrigada. é isso. Queria agradecer a todo o pessoal que está envolvido nesse trabalho lindo e dizer que é bem isso que basicamente a gente estava falando agora, né? São padrões que cada um tem o seu, né? Ao meu ver. Às vezes a gente precisa ter essa postura de ter que fazer algumas coisas profissionalmente, né? Dependendo de como tu quer que a tua imagem seja vista, assim. Cada uma tem as suas limitações e as suas vontades, os seus desejos, e eu acho muito importante a gente respeitar isso. Então, queria dizer para vocês que durante bastante tempo sustentei os meus filhos com essa técnica. É uma técnica que eu admiro muito e gosto bastante. E tanto as ecopédias quanto esse trabalho de técnica egípcia, se alguém quiser contratar o serviço, entre em contato com a Usina Feminista ou Roberta Silva. Muito obrigado e que a gente continue e siga na luta por muito tempo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Olha eu aqui atrás.